Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz de estar aqui mais uma vez, né? De estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o Evangelho da graça de Deus, compartilhar essa palavra maravilhosa, essas boas notícias, né? Hoje, né, nós precisamos tanto de boas notícias porque para todo lado a gente só ouve, né, más notícias, a gente só ouve problemas e mais problemas, mas o que nos traz refrigério e nos traz, né, alegria é o Evangelho da graça, que são as boas novas de Deus. Louvado seja o Senhor. E, bom, né, já estamos aí chegando, já nos aproximando do fim, né, desse estudo da carta aos Hebreus, né? Daqui em diante vai faltar 3 capítulos apenas, 11, 12 e 13. Né, mas temos aproveitado muito, temos aprendido bastante e temos visto, né, como alguns versículos são importantes e principalmente o contexto geral de cada texto para a gente poder realmente entender o que Deus está falando, né? Saber o contexto, irmãos, é algo de muita importância. Na verdade, eu acho que é uma das coisas mais importantes ao auxiliar a Bíblia, é a gente entender o contexto, né? E o contexto aqui, vale lembrar toda vez, para que o estudo não fique, né, solto, a gente sempre lembrar do que a carta aos Hebreus está falando, né? E para quem ela foi direcionada, para que a gente não tome para nós o que não foi falado sobre nós, né? É claro que a gente aprende com o que foi falado, né? Mesmo que não seja para nós, mas a gente vai entender por quê, né? Agora, não podemos tomar para nós. O contexto de Hebreus aqui são né, vamos repetir, os judeus que ouviram o Evangelho, eles foram iluminados, como a carta aos Hebreus chama, eles foram iluminados, né? Ou seja, a verdade chegou até eles. Só que eles engoliram a verdade? Pelo que a gente tem visto aqui no estudo, não. Eles não ouviram, eles não engoliram a verdade. É como você provar uma comida e não engolir. Você só prova, mastiga e cospe, né? Foi mais ou menos o que os judeus aqui fizeram, e é por isso que o autor escreveu essa carta para eles, né? Para alertar eles que eles tinham visto, eles tinham ouvido a verdade, e que voltar para as práticas do judaísmo não era uma boa coisa, né? Eles já ouviram sobre Jesus e Jesus é o único caminho, né? O sacrifício de Cristo foi o único capaz de realmente remover os nossos pecados, né? Não os sacrifícios de animais, né, da antiga aliança. Louvado seja Deus. Então, aí aqui, por toda a carta, ele está né, tratando, está comparando o que é a nova aliança e o que é a antiga aliança. Ele vai comparar, né, o sacerdote da antiga aliança e com Jesus, que é o sumo sacerdote da nova aliança. E o motivo dele dizer que Jesus é o sumo sacerdote é porque o próprio rei Davi é que profetizou isso, né, acerca de Jesus, lá no Salmo 110, né? Acho que é no Salmo 110. Então, ele não falou isso do nada, né? Ele não falou isso porque ele achava ou que ele queria enfeitar, né? Dizer que Jesus é o sumo sacerdote. Não, isso era um fato. Foi uma profecia do rei Davi e ele realmente creu nisso, né? O autor dos Hebreus creu realmente nisso, e Jesus realmente é o nosso sumo sacerdote. E nessa carta aos Hebreus ele deu vários indícios, né? Várias provas de que Jesus é o sumo sacerdote, amém? Da nova aliança. Bom, e aqui no 10 que a gente viu a primeira metade do capítulo, né? Ele falando aí que os sacrifícios da antiga aliança eram apenas sombra, né? Isso aí outros capítulos ele já falou isso.
e que tanto é que esses sacrifícios nunca puderam tirar o pecado, eram apenas sombra. Então, e eram repetidos várias, né, ano após ano, tinham sacrifícios diários, e era uma obra contínua e nunca tinha fim, né? Uma obra que nunca parava, sempre tinha, porque o sangue de animais não eram poderosos o suficiente para tirar o pecado nem de uma só pessoa, né? Era apenas uma cobertura. E aí ele vai falar, vai trazer aí, falando né? Mas Jesus, que com um só sacrifício, no versículo 14 diz que ele nos aperfeiçoou. O sangue de animais lá que foram feitos tantas vezes, né? Tantas milhares de vezes, nunca fizeram nada com quem ofertava. Mas aí ele diz que o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou, e aqui diz para sempre, né? Uma só vez, irmãos. Então Jesus não vai precisar morrer de novo, porque o sacrifício foi suficiente, né? E aí ele lembra no final aí dessa primeira parte, no versículo 15 em diante, ele fala o seguinte, ele vai lembrar o quê? O Espírito Santo, né, lá no Antigo Testamento, lá em Jeremias 31, ele vai falar que, né, ia chegar o tempo que Deus ia fazer uma nova aliança, e que o Senhor, nessa nova aliança, ele ia colocar as leis, e a gente sabe que leis são essas, não são as leis do Antigo Testamento, são as leis do Novo Testamento. Colocarei as leis no nosso coração e as escreverei no nosso entendimento, em seus entendimentos. E aí, depois de falar isso, o autor de Hebreus vai falar que o Espírito Santo acrescentou, versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Né? Então, o Senhor não só escreveu as leis do Novo Testamento em nosso coração, que são amor a Deus e ao próximo e a fé em Jesus. São as duas leis do Novo Testamento, né? O amor e a fé. E aí, não só isso, mas o Espírito Santo garante que nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Então, estamos seguros, né? É isso que a Bíblia está querendo nos mostrar, que nós estamos seguros nessa nova aliança, porque não é uma aliança baseada no que nós, né, que o ser humano pode fazer, mas em Deus, o que ele fez e no que ele prometeu e que ele cumpre. Amém? Deus não é mentiroso. Louvado seja o Senhor. E aí ele termina, onde há remissão, né, dos pecados, não há mais oblação ou oferta por pecados. Então, se não tem mais pecados para se lembrar, se os pecados já foram remidos, então não precisa mais oferecer sacrifícios. Então, quando nós hoje, né, vamos falar de nós hoje aqui, hoje em dia, se a gente ainda está fazendo sacrifícios, né, depois de ter cometido algum pecado, nós estamos fazendo em vão, né? Nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus, porque aqui a Bíblia está garantindo que foi suficiente, né? Então, por que a gente vai fazer algo se já está completo? Por que a gente vai acrescentar no que já está perfeito, né? Então não faz sentido. Então vamos lá. Agora essa segunda parte aí, irmãos, por que eu fiz todo esse rodeio aqui? Porque é importante a gente saber, porque essa segunda parte do capítulo 10 é um trecho aí bem, um pouco de difícil entendimento se a gente não considerar algumas coisas do contexto que eu falei, né? De toda a carta. As pessoas têm mania de pegar uns textos isolados e joga para as pessoas, só que aí acaba aquilo se tornando condenação. E não trazendo refrigério, mas uma condenação. Então, essa segunda parte, né, a gente precisa de muita atenção, porque o que está falando aqui, lembra que eu falei, né? Nem tudo é falado para nós. Então, nem tudo que está na Bíblia está falando diretamente conosco, com o leitor. Está falando com as pessoas daquele contexto, daquela época.
Muitas vezes são pessoas específicas, né? Não está falando para todo mundo que vai ler, não. Está falando muitas vezes sobre aquelas pessoas ou para aquelas pessoas. Então é muito importante a gente saber distinguir isso, para a gente, né, para a gente não estar lendo a carta de outra pessoa, né? Então vamos lá. Leia para mim, não? O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, aqui, diante de tudo que ele falou, aí ele vem dar uma exortação, né, para que mantenhamos na fé, né, para que guardemos e sejamos firmes na fé, perseverar na fé. Então, quando ele fala aqui no 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por que nós hoje podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus e não medo? Por causa do sacrifício de Jesus. O próprio Jesus é que nos garante, é que nos deu essa ousadia. Porque olha o que ele falou atrás. Se o Espírito Santo, se Deus, né, Pai, Filho e Espírito, não se lembram mais do nosso pecado. E se, como atrás aí, o sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou, é por isso que podemos ter confiança. Porque no Antigo Testamento, por exemplo, ninguém tinha confiança de entrar no Santo dos Santos, que era aquela parte, né, a parte central, vamos dizer assim, do tabernáculo, que era onde a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava. Então, se alguém entrasse ali com pecado, né, não confessado, né, o sumo sacerdote, aliás, se ele entrasse ali sem ter os seus pecados ali cobertos, ele morreria, né? Vamos lembrar alguns trechos do Antigo Testamento em que pessoas tocaram na arca e morreram, né? Quando a arca foi levada, por exemplo, pelos inimigos, pelos filisteus, eu acho que foi os filisteus mesmo, e aí colocaram a arca da aliança de frente no mesmo lugar que tinha uma estátua de um deus pagão, que era a estátua do deus Dagon, que era o deus que eles cultuavam lá naquele lugar. E aí que todas aquelas pessoas ali, no dia seguinte, amanheceram com úlceras, ou seja, com feridas na pele, como lepra. Então, por quê? A presença de Deus, naquele tempo, na antiga aliança, não era para todos. A presença de Deus aliás, sempre a presença de Deus não compactua com o pecado. Ela não está onde o pecado está, né? Então, quando tem a presença de Deus, só ela que pode estar. Então, como um sacrifício perfeito que realmente tirasse o pecado de todo mundo não tinha sido feito, a presença de Deus, que é mais poderosa, elimina o pecado. E se o pecado está na pessoa, aquela pessoa morreria, né? Então, mas hoje, então mesmo o próprio sumo sacerdote, ele não tinha confiança de entrar. Apesar de tudo que ele fazia, de todos os rituais para ele se purificar, de lavar as mãos, de lavar os pés, né, de tomar banho antes de realizar os sacrifícios, de pegar os animais certos, sem mancha, todo aquele ritual. Apesar disso tudo, né, ele entrava na presença de Deus ali no Santo dos Santos, entrava com medo. Porque não era garantia de que o que ele fez foi suficiente, né? E aí que ele corria o risco de morrer ali dentro, na presença de Deus. Mas hoje,
já que o Espírito Santo garante que não se lembra dos nossos pecados, porque na verdade eles já foram remidos, né? Se já foi remido, não tem mais o que fazer, não tem mais o que tratar, né? O sacrifício nos aperfeiçoou, pronto, a gente tem confiança de entrar na presença de Deus. Por nosso mérito, de maneira alguma, pelo mérito de Jesus e somente dele. Aleluia. Então, a garantia da nossa salvação, a garantia da nossa, como é que eu digo, da nossa posição de confiança diante de Deus, não está baseada no que nós fazemos, está baseada no que Jesus fez. E se nós cremos, se nós já cremos nisso, se nós algum dia atrás já cremos, a palavra garante que no mesmo instante nós nascemos de novo, não mais como pecadores, mas como justos, né? Com a nova natureza, né? Compartilhando da mesma natureza de Deus. Amém? Amém. Porque nascemos do Espírito, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, que não nascemos da vontade do homem ou da carne, nascemos do Espírito. Do Espírito. Amém? Amém. Então, por que nós aí podemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus, né? O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele está vivo, então é um novo e vivo caminho. Jesus é o caminho e ele mesmo nos conduz a andar nele, né? Pelo Espírito Santo. Então, olha quão assegurados, quão firmes nós estamos nessa nova aliança, né? Nós não estamos numa aliança que nos dá medo, nos dá dúvida, mas temos uma aliança que nos dá certeza. Amém? Amém. Aquele que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne, né? Então, a própria carne de Jesus foi como o véu do Santo dos Santos, né? Antes, na antiga aliança, o véu estava sempre fechado e só uma pessoa entrava. Aquele véu separava o sumo sacerdote das pessoas comuns, né? Ele separava, o véu trampava, impedia a entrada de todo mundo. Mas aí quando Jesus foi crucificado e que naquela hora que ele morreu, sua carne, né? E aí que ele foi rasgado, veio a lança do soldado, e a Bíblia diz que aí antes disso, quando ele morreu, o véu do santuário, lá do templo, foi rasgado, de alto a baixo, né? Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Significa o quê? Quem rasgou o véu? Foi Deus, né? Veio de cima para baixo. Então foi Deus que abriu o caminho. Deus que abriu o caminho. Exatamente. Então veio de cima para baixo o nosso caminho para a glória, o nosso caminho para a presença de Deus. Então, mais uma vez mostrando, quem fez, quem salva, quem guarda é Deus, não é as nossas obras. Amém? Quem nos garante entrar com ousadia foi o próprio Jesus, não é nós mesmos, não é a nossa força, não é as nossas obras, nada disso. O que nos garante a entrada no santuário é o próprio Deus. Amém? Amém. E aí ele disse, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, quem é? Jesus. Então, se a gente tem Jesus que nos representa lá, né? Por que a gente vai ter medo de falar com Deus? Por que a gente vai ter medo de falar com o Pai? Se Jesus, que nos abriu o caminho, está lá, à destra de Deus, né? Para nos receber, para nos interceder por nós. Cheguemos-nos com 22, com verdadeiro coração, em inteireza de fé, em inteira certeza de fé, perdão, tendo o coração purificado da má consciência. Então, vamos entrar com fé, com certeza, vamos entrar com essa ousadia aí é por causa da fé. Vamos acreditar que Jesus está ali por nós e não contra nós. Vamos acreditar que Jesus está no trono não para nos acusar mais, né? Mas para nos receber, né? E aí, tendo o coração purificado da má consciência. E de onde vem essa purificação? Do sangue de Jesus, né? Lá no capítulo 9, fala o seguinte, vamos voltar lá.
Versículo 3. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das más obras, das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus nos purificou dessa má consciência. O que é uma má consciência? É uma consciência de pecado, é uma consciência de condenação. É a pessoa que não consegue entender que os seus pecados já estão perdoados e ela precisa fazer alguma coisa. Então, ela sente a necessidade ainda de resolver o seu pecado. Então, ou seja, o pecado está continuamente na consciência dela. Ela não consegue acordar todo dia e dizer e entender e viver como uma pessoa perdoada e amada por Deus. Ela precisa, eu preciso resolver, eu tenho que fazer mais isso para fugir do pecado. Não. A gente foge do pecado sabendo que já foi perdoado por ele. A gente foge do pecado e vence a luta contra o pecado se colocando debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. Nós não estamos debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é aí que o pecado não reina, não tem domínio sobre nós. Amém? Amém. Leia lá, Romanos 6, 14. Então, tira essa consciência, né? Essa má consciência, essa consciência das obras mortas, né? A nossa vida, nós podemos ter paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, por que a gente precisa reter, né, a nossa confiança? Precisa mantê-la, né? Por causa disso tudo que ele está falando. Nossa, se Jesus já fez tudo isso, mantenha a sua fé firme nisso, né? Não vai voltar a querer resolver sua vida pela sua força, né? Confia no que já está posto, porque fiel é o que prometeu, né? Deus é fiel. Então, se ele prometeu isso, ele não vai voltar atrás. O que Números 23 fala? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Amém. Vamos continuar. 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O castigo do pecado voluntário. Até aqui. Então aqui ele vai exaltar, né? Vamos considerar uns aos outros. Por que é importante? Aqui ele vai falar, né, de congregar, de estar congregando com alguém, né, com um grupo. Por que isso é importante? Porque a gente vai consolar uns aos outros, né? A gente vai manter aí essa fé, vai manter aí essa esperança viva, né? Porque as lutas são grandes, muitas vezes, a gente passa por muitas situações que nos levam, né? Leva a nossa carne a duvidar, mas estando juntos com pessoas com outros cristãos, eles vão nos fortalecer. Eu estou passando isso, meu irmão, e o outro irmão vem me consolar, vem me ajudar, vem me manter, vem me lembrar que Jesus é fiel, vem me lembrar que, né, a graça de Deus vai me levar aonde Ele quer me levar, que Deus vai me sustentar, que Deus está comigo. É isso que esse versículo está falando. Não é no sentido, irmãos, as pessoas falam que deixar de congregar, você vai, né, de estar numa igreja, você vai perder a salvação. Não tem nada a ver com isso. De modo nenhum, em nenhum momento dessa carta, está dizendo que crentes podem perder a salvação. Na verdade, está dizendo ao contrário. Está dizendo que a gente tem uma confiança, né? A gente tem uma segurança da salvação por causa do que Cristo fez. É isso que a carta inteira tem falado. A questão de congregar e de outras exortações aqui é para a gente evitar passar por certas situações,
para evitar que a gente passe sofrimentos desnecessários. Ou seja, eu estou passando um problema e ninguém vem me socorrer, né, e não tem ninguém para me socorrer, eu vou passar, né, vou passar estresse, eu vou passar, né, tristeza, eu vou passar depressão. Mesmo assim, isso não está dizendo que eu vou perder a salvação, né? Todo mundo fica triste em algum momento da vida, irmãos, isso é óbvio. Você acha que um pastor lá, mesmo sendo um pastor divertido na pregação, ele não passa situações? Ele passa. Todos nós passamos, né? Só que ficar nessa tristeza é que não é bom para nós, né? Ficar nessa angústia, e é por isso que estar num grupo, estar com algumas pessoas, né, que seja, o que Jesus falou? Onde 2 ou 3. Então, se estar reunido com 2 pessoas comentando sobre Jesus, já é uma congregação, porque nós somos a igreja do Senhor, tá? E isso aí vai apenas nos fortalecer, vai nos ajudar a vencer as lutas, nos ajudar a passar por esses momentos tristes, né, de situações ruins, né, mas não tem nada a ver com a nossa salvação. Amém? Amém. Então, esse aí é para isso, para juntar, cada um tem um dom, e o dom da minha mãe vai me ajudar, né, de uma forma, o meu dom vai ajudar ela de outra forma, porque somos um corpo, cada um tem tem um dom, cada um tem uma função, e juntos a gente faz, né, o corpo anda, né, assim como cada parte do nosso corpo tem uma função para esse corpo, para que ele mantenha vivo, para que ele, né, mantenha funcionando, assim é o corpo de Cristo, né? Então, por isso que se juntar, nem que seja só com mais uma pessoa, é importante. Amém? Amém. Quanto mais, melhor, é claro. Então, é isso que está falando aqui. Vamos continuar aí no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quantos mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, aqui, esse trecho aqui, vamos lá. Muito importante lembrar do contexto, né, de todo o rodeio que eu fiz no início, né, do estudo. Porque esse aqui que começa a complicar mais, né, para algumas pessoas, aqui que começam a distorcer a palavra. Primeiro, aqui minha versão diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né, mas uma certa expectação ou expectativa horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Então vamos lá. Qual é o pecado, o único pecado que a carta aos Hebreus falou? Era, lembra? O único pecado que a palavra falou aqui nessa carta. Sobre a incredulidade, né? O único pecado que a Bíblia aqui nessa carta aos Hebreus menciona é o pecado da incredulidade, né? Eu vou ler algo aqui, João capítulo 3, no Evangelho de João, tem algo tão claro, né, na palavra, e as pessoas, e muitos não entendem. 3,16 a gente conhece, né, bem
conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele faz a obra não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está falando? Não. Você não está lendo. João é para trás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é preciso para ter a vida eterna? Crer. Tá? Crer. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lê o 18 aí, mãe. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê o nome do unigênito Filho de Deus. Aí. Então, o que faz uma pessoa ser condenada? Os pecados dela ou não crer? Não crê. Não crer. Então, se a pessoa não crer, ela já está condenada. Se ela não creu em Jesus, que é o único caminho, o único novo e vivo caminho para Deus, então ela já está condenada. Por quê? Aí a gente vem aqui em Hebreus e fala o quê? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Entendeu? O sacrifício de Jesus é o único que nós precisamos crer para ser salvos, né? Em Jesus e seu sacrifício. Então a única coisa que a gente precisa é crer nisso. Então se a gente não crer, não vai ter outro sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o autor de Hebreus aqui falou várias e várias vezes que o sacrifício de animais não foi suficiente para remir os pecados, mas apenas o de Jesus, que não só pagou os nossos pecados, mas nos deu uma nova vida. Então, irmãos, quando Hebreus está falando aqui pecar voluntariamente, é sobre permanecer na incredulidade, é resistir o evangelho, resistir que esse é o único, que Jesus é o único caminho para Deus, que ele foi o pagamento, né? Ele é o pagamento das nossas dívidas e foi ele que nos concedeu a vida eterna. Então, se eu não crer isso e crer em outros tipos de sacrifícios, acabou. Você não vai ser salvo. Se esse é o único, acabou. Então, você não vai ter, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque o de Jesus foi o único que resolveu. Mas aí o que vai sobrar? Se você não crer nisso, só vai restar o quê? Uma expectação ou uma expectativa de juízo. Pronto. Então as pessoas que não creem nisso, se elas pensam na morte, muitos já estão pensando no pior, né? Elas já estão esperando que o inferno está aguardando. E isso aqui é o quê? Esse fogo vai devorar quem? Os adversários de Deus. E aqui, ou seja, os cristãos não precisam ter medo disso. Porque nós, como filhos de Deus, não somos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5 diz o seguinte. 5 versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, ou seja, no passado, né? Nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós cristãos não temos medo do fogo do inferno, do fogo da condenação. Nós temos uma boa expectativa da vinda de Jesus. Nós estamos esperando a vinda de Jesus com alegria, né? E não com medo. Mas, por quê? Mas aqueles que não receberam, né, Jesus em suas vidas, o que resta para eles vai ser o fogo. Esse fogo não foi preparado para nós, para o ser humano. Foi preparado para o diabo. Mas todo aquele que não crê em Jesus, automaticamente estão, né, sob o domínio do diabo. Amém? Estão debaixo dele. E aí que vão junto. Mas a boa nova é que Jesus é a saída, né? Jesus é o caminho para a salvação, para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Então é isso que nós temos que proclamar. A boa nova
né? Vamos proclamar mais sobre, né, a salvação, né? Falar sobre esse sacrifício de Jesus, né? Muitas pessoas pregam tanto sobre o pecado, pregam sobre o inferno, falam sobre o diabo, e é aí que isso não vai levar a nada. Eu ter medo de diabo não vai me fazer sair, né? Não vai me fazer parar de servir o diabo. Ter medo dele nunca faz isso. Quantos estão servindo ao diabo, né? Em tantas religiões por aí, e eles têm medo, mas não saem. Porque eles têm medo eles podem ter medo de ficar, mas têm muito mais medo de sair. Porque o diabo sempre ameaça, né? Só que ouvir o evangelho é que vai fazer ela sair. Ouvir a boa nova de Cristo é que faz essa pessoa sair. Não é a condenação. Muitos já sabem que estão condenados, né? Tanto, muitos testemunhos eu já vi de pessoas que serviam o diabo, sabiam que aquilo ali era coisa do diabo, mas elas não saíam por mais medo de sair do que, né? Então, não é isso que faz alguém servir a Deus, não é isso que faz alguém se converter. Não é o medo, mas é o amor de Deus que faz ela sair, né? Romanos diz que, a carta aos Romanos fala que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento, né? Não é a ira, não é o diabo, não é nada. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aí daqui em diante ele vai falar assim, deixa eu ler aqui. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o comum o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Então, debaixo da antiga aliança, no Antigo Testamento, se alguém transgredir a lei e se tivesse só 2 testemunhas, aquela pessoa era condenada, né? Ela era apedrejada, ela era morta ali só por causa de 2 ou 3 testemunhas. E aqui ele fala, e se alguém pisar no sangue de Jesus? O que é pisar no sangue de Jesus? É desprezar o sacrifício dele. É querer acrescentar, né, achar que não é suficiente. Isso é pisar no sangue de Jesus. E tiver por profano, ou seja, comum, é como considerar o sangue de Jesus a mesma coisa que sangue de animais, tá? Se eu digo que o sangue de animais pode me purificar, então eu estou falando que o sangue de Jesus, eu estou comparando, entendeu? Então o sangue derramou em vão. Porque se o sangue de animal resolvia, para que eu preciso de Jesus? Se o meu sacrifício pessoal me salva, então eu estou profanando, eu estou pisando no sangue de Jesus. Então ele morreu em vão. Então, qual a condenação para quem? Aquelas lá morriam fisicamente. Agora quem transgredir, não aceitar, aliás, quem não aceitar o evangelho, o que vai restar é a condenação, né? Vai ser a morte eterna, né? Em comparação à vida eterna de quem recebe Jesus. Porque bem conhecemos o que disse, minha a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo, com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão maior, ou uma recompensa, uma herança melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então aqui ele vai falar o seguinte, a primeira parte aí desses trechos, do 29, do 30 até o 31, né? É o seguinte, é a mesma ideia de antes. A gente já conhece, né?
que quem não está debaixo do favor de Deus vai estar debaixo da ira dele contra os inimigos, né? A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra Satanás, né? Não contra nós. Então, se a gente não está de um lado, a gente está do outro. Não existe meio termo, né? O que a Bíblia está dizendo que é isso. Não tem como você, se esse é o único caminho, se Cristo, né, através do seu sacrifício abriu um novo caminho, o único e vivo caminho, se você não está nele, você está perdido, tá? E se cadê aqui? Minha vingança e eu darei a recompensa. Aqui está, eu creio, né? Creio eu que esteja falando sobre o seguinte: Deus colocou aos pés de Jesus todas as coisas. Então Jesus, através do seu sacrifício, não só porque ele é filho de Deus, mas porque ele conquistou, né, como homem, né, todas as coisas através do seu sacrifício, ele tem o direito duplo de estar à destra de Deus. O autor de Hebreus aqui está falando, né, do 29 ao 30, ao 31, né, sobre o perigo de nós não recebermos, né, o sacrifício de Jesus para nos salvar, né? E aí logo em seguida, olha para vocês verem, ele fala para lembrar dos dias passados. O que aconteceu? Ele está pedindo para que os leitores lembrem do que eles já passaram quando eles foram iluminados pelo Evangelho. Lembra? Eles só foram iluminados, ouviram a palavra, mas não receberam completamente, tá? Assim como muitos hoje ouvem a pregação, mas não creem. Só ouvem, acham legal, são simpatizantes do Evangelho, concordam, mas não se envolvem com o Senhor do Evangelho. Amém? Amém. Então foi isso. Eles se envolveram até uns com os outros, começaram a mostrar coisas boas, ajudando uns aos outros, passando situações por causa daquilo, mas quando na realidade eles não tinham crido no Evangelho. Por que eu falo isso? Porque o motivo da carta é isso, porque eles não creram. Eles estavam ainda em dúvida, ou no mínimo estavam com dúvida. Será que eu vou nessa dos cristãos? Será que eu vou nessa de Jesus? Ou será que eu continuo com o que eu tenho? Esse negócio de Jesus é um trem tão novo, isso aqui para o pessoal da época, né? É uma história tão nova, o povo não tem nem igreja, não tem o templo, nós já temos o templo há tantos anos, é a tradição, e aí, né? Então, eles foram apenas iluminados. Ser iluminado, ou seja, a luz chegou a eles, mas eles não entraram na luz, tá? A ideia dos iluminados aqui, irmãos, não é que eles realmente estão andando na luz, eles são luz, não. Eles foram iluminados, a luz chegou, tá? Assim como, vamos lembrar dos fariseus da época de Jesus, né? Que Jesus estava vivo, né? Como homem. Jesus é a luz. Chegou e iluminou todo mundo que estava em trevas, né? Só que alguns entraram e continuaram na luz e outros, como os fariseus, não quiseram. Eles viram a luz, mas preferiram continuar nas trevas. Amém? Amém. Continuar nas suas obras. E aí ele fala, vocês padeceram tantas coisas, vocês, né, deixaram até levar seus bens e tudo. Então, não rejeites a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, não rejeita isso não. Não rejeita essa confiança que vocês tiveram naquele momento, porque isso vai ter grande galardão. Qual que é o galardão? O próprio Jesus, ou seja, a salvação, a vida eterna, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que é essa vontade de Deus? Lá no início do capítulo 10, nós vimos que a vontade de Deus foi o sacrifício de Jesus. Amém? Ou seja, hoje nós fazemos a vontade de Deus permanecendo, né, confiantes em Cristo e confiantes no que Ele fez. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é Jesus Cristo. Então, depois de fazer a vontade de Deus, ou seja, acreditar no seu Filho,
possais alcançar a promessa. Amém? Amém. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, isso aqui está se relacionando com o versículo anterior. Então, continua crendo que o seu galardão vai vir como Deus prometeu. Creia, né? Mantenha a perseverança aí, entenda mais um pouco e creia. Permaneça crendo e o seu galardão vai vir. Amém? Amém. Mas o justo, olha o que ele fala, o justo viverá o quê? Pela fé. Pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós vivemos pela fé. Então, se a pessoa recuar, está sendo iluminado, mas recuar, e recuar aqui fala voltar para as obras, como meio de salvação, a minha alma, né, a alma de Deus, não tem prazer nessa pessoa. Né? Por quê? O que agrada a Deus? A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Não é sem obras, é sem fé. É sem fé. Tá? Sem fé que não agrada a Deus. Olha, irmãos, aí para saber que a exortação não é para os cristãos, porque os cristãos já estão, né, já alcançaram, já receberam a salvação, já receberam o galardão, já tem receberam o galardão, não, já tem garantido esse galardão. Então, para a gente ver que não está falando conosco, olha o que ele diz no versículo 39 para terminar. Nós, porém, não somos daqueles que recuam, que se retiraram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, em algumas vezes o autor de Hebreus fala com uns, outra hora com outros. Ele falou para aqueles que passaram sofrimento e mesmo assim não creram. Eles foram simpatizantes por um momento do Evangelho, passaram situações, mas aí voltaram para as obras do tempo. Mas agora ele está falando com nós. Nós não somos esses que recuaram. Nós somos dos que creem para a conservação da alma. Amém? Então, irmãos, é muito importante sabermos com quem e sobre quem os textos estão falando. Para a gente não tomar um sofrimento que não é nosso. Para a gente não achar que Deus está contra nós. Né? Na verdade, Deus não está contra ninguém, porque Cristo veio e nos reconciliou todo homem com Deus. Né? Agora, nossa missão, nós como crentes, nós como servos, né, filhos de Deus, é anunciar essa reconciliação com as outras pessoas. Né? É anunciar que Deus está de braços abertos para todos que se achegam a Ele. Amém? Amém. Vamos terminar aqui e que essa palavra possa fortalecer você que ainda tem dúvidas sobre Jesus, você que ainda tem dúvidas se deve confiar, né, no Evangelho. Aqui nós deixamos mais algumas provas, né, na própria palavra, nós mostramos, né, através do Espírito Santo, por que nós podemos confiar. Nós mostramos provas aí de que Cristo é o único caminho, de que Cristo o sacrifício dele foi, né, suficiente para nos garantir a salvação, para nos garantir, né, purificação de todos os nossos pecados e para nos aperfeiçoar. Né? Nós não estamos falando de comportamento, estamos falando de natureza. De identidade. Diante de Deus, né, nosso espírito, nós somos perfeitos. Né? E à medida que vamos entendendo isso, a nossa conduta vai alterando, vai mudando. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que podemos confiar em Cristo, de que podemos, Senhor, nele alcançar uma estabilidade para a nossa vida e como a âncora da nossa alma, a âncora que vai nos manter firmes durante esses ventos de tantas situações, de tantas tribulações. A Tua palavra, a Tua promessa é a nossa âncora. E assim nós podemos, Senhor, ter uma vida firme, uma vida de paz e de alegria, mesmo em tantas situações. Aguarde
e continue iluminando a todos aqueles que estão nos ouvindo, para que eles confiem, e aqueles que já confiaram que possam fortalecer e serem consolados em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana. Boa semana. E um forte abraço, que Deus abençoe.